Então, bom dia, pessoal. A gente vai continuar então nossa aventura pela documentação do livro do Rush. Agora a gente vai começar o capítulo 2. A proposta do capítulo 2 é fazer um programinha, um joguinho de adivinhação. E com isso a gente vai apresentar vários conceitos do Rush. Como é que esse joguinho de adivinhação funciona? Bem, o programa vai gerar um número aleatório, o usuário vai digitar esse número e aí o programa vai falar se ele acertou o número, se o número está muito baixo, se o número está muito alto. E com esse programinha simples, a gente vai apresentar alguns conceitos como declaração de variáveis, funções associadas, uso de crates, seriam os módulos ou bibliotecas do Rush. E vamos então, essa apresentação vai ser um código, a gente vai entrar direto no editor aqui, então eu acho que vai ser um pouquinho mais prática essa apresentação. Então eu estou aqui no meu editor. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Geodi. Vou ficar aqui hoje só de apoio aí para o Felipe. Esse que vos falou agora é o Felipe, para quem não conhece ainda. E vamos lá. Bora. Então a gente está aqui no editor. Tá. E a gente vai começar logo criando um projeto. Para a gente criar um projeto no Rush, a gente usa a ferramenta do Rush, que é um gerenciador de pacotes. Também ele cuida do build. A gente não vai entrar muito em detalhes agora, mas é o cargo. Então, para a gente começar um novo projeto, a gente usa o cargo. Vou entrar aqui na minha pastinha de projetos. Então, vou começar aqui. Cargo new. Esse comando aqui vai criar toda a estrutura do nosso projeto. Já vai colocar até um Hello World lá dentro da pasta. Então a gente vai criar aqui o nosso joguinho, Guessing Game. Ok? Deixa eu ver se eu já tenho aqui o Guessing Game. Acho que eu já tenho. Deixa eu apagar ele aqui. Vou começar de novo. Ok? Então agora eu vou entrar aqui. Se vocês olharem aqui a estrutura da pasta, ela já tem aqui o nosso arquivo cargo.toml, que é um arquivo de configuração do projeto, a gente vai ver ele depois, e uma pastinha source. Essa pastinha é onde estão os nossos códigos-fonte. Então eu vou abrir aqui no meu editor agora. Pastinha. Abrir o outro. Espera aí. Então, tchau você. Ok. Então aqui a gente tem a nossa pastinha. Vou abrir logo o main. Aqui no main ele já criou um Hello World aqui, tá vendo? Bem basicão, tá? Se vocês acompanharem lá na página do Rush, na página do livro do Rush, a gente vai começar com um códigozinho, tá? Felipe? Então, oi. Tenta aumentar a fonte máximo que você puder. 22, alguma coisa assim para cima. Só para ficar bem claro para o pessoal poder ver. Bem nítido. Peraí. Porque às vezes a Tá pessoa bom está assim? acompanhando com o computador. Às vezes a pessoa está acompanhando com o computador, mas às vezes não está, entendeu? Eu não lembro agora de cabeça como é que aumenta só a fonte. Eu tô aumentando a interface. Ctrl e vírgula. Fonte, vai entrar nas configurações, font size, no VS Code. Esse 14, 22, 26, acho que tá bom. Tá bom, né? Eu recomendaria aumentar mais. Porque o 22. YouTube também compacta, aí fica bem ruim de ver. Tá 24, então. Beleza? Show de bola. Ficou muito grande. Então Não, tá. o YouTube compacta aí, a hora fica ruim, fica bom. Aí, quanto maior, melhor. Beleza. Prossigo. Valeu. Então, aqui a gente tem o nosso cargo.toml, que é... Infelizmente eu não estou com a extensão de toml instalada, mas enfim. Aqui tem as configurações, tá? Aqui o nome do nosso projeto, versão, autor, enfim. E aqui embaixo a gente tem as nossas dependências, que a gente vai entrar em detalhes depois, tá? Então, aqui embaixo a gente pode executar o cargo.run. O que o cargo run faz? Ele simplesmente executa o projeto, né? Então, se a gente quiser fazer um teste rápido, a gente pode usar o cargo run. No caso aqui, como é o Hello World, ele imprimiu o Hello World que a gente já tem aqui no código. Isso vai ser útil para a gente testar o nosso joguinho, quando a gente for fazer o nosso joguinho agora, tá? Então, o cargo run, ele compila e executa rapidamente o projeto,
e a útil para prototipação rápida, tá? Então vamos começar então o nosso joguinho mesmo, ok? Então, como eu disse, o joguinho ele vai receber uma entrada do usuário, né, e o programa vai gerar um código aleatório, e aí ele vai verificar se aquele palpite que o usuário deu bate com o código que o programa gerou, com o número que o programa gerou. Bater, termina o programinha, você ganhou, né? Se não bater, o programa vai falar: "Tá muito quente, tá muito frio", ou melhor, vai dizer: "Tá muito baixo, tá muito alto". Então vai ser mais ou menos isso. Eu vou copiar o código que está lá na documentação e a gente vai comentar linha a linha agora, ok? Registrei meu código aqui. Vamos comentar linha a linha agora aqui, tá? Então, nossa primeira instrução aqui é a gente vai importar da Standard Library, que é a biblioteca padrão do Rust, a gente vai importar esse módulo I/O aqui. O que esse módulo I/O permite a gente fazer? Diversas coisas. Uma delas que a gente vai utilizar agora vai ser o processamento de entrada do usuário. O usuário vai poder digitar alguma coisa lá no console e o nosso programa vai poder ler isso. Então, vamos lá. Aí aqui embaixo a gente tem a nossa função main, que a gente falou no outro vídeo, que é a função principal do programa, né? Ela vai ser executada sempre que você carregar o programa. E aqui embaixo a gente tem um println, que é uma macro. Simplesmente vai imprimir na tela o nosso joguinho, ok? Aqui a gente tem o nosso primeiro conceito, que é uma declaração de variável. As variáveis no Rust, elas são imutáveis por padrão. O que é uma variável imutável? Uma variável que você declara só uma vez o valor dela, e se você tentar alterar esse valor depois, o compilador vai te parar aí, vai dar um erro no programa, ok? E aqui a gente está... Vulgo constantes. Como se fosse uma constante, exatamente. Por padrão, as variáveis são constantes. O que estranho falar isso, né? Mas aqui no nosso caso, a gente está declarando a variável guess, tá? E a gente está dizendo para ela, para o Rush, que ela é uma variável mutável. Isso é esse mut aqui do lado, tá? Então, eu posso colocar aqui variável declarada como mutável, ok? Então, aqui a gente tem a nossa declaração, né? Nosso comentário aqui em cima do código, que a gente utiliza 2 barras, detalhezinho, tá? Bem, o que faz agora esse pedaço de código? O stdin, estou utilizando a função stdin do I/O, do módulo I/O, ele vai ler a entrada do usuário. E através do método readLine, ele vai associar tudo que o usuário digitar na variável guess, ok? Então ele vai lidar com entradas no terminal. Bem, aqui a gente tem um outro conceito, que é a questão do ponteiro, ou como o Rush chama de referência. Quando você passa uma variável para uma função, você passa uma referência para ela, nesse caso, para aquela função alterar o valor da variável. Você não está passando o valor da variável para a função, está passando a variável. Então, para a função ter acesso à variável, você tem que passar por referência. Isso aí, para quem vem do C, do C++, você vai estar tranquilo de entender. E as próprias referências no Rush, elas são imutáveis. Nesse caso, então, a gente tem que dizer que essa referência aqui é mutável. Então, segura a onda aí, que a gente vai explicar melhor isso depois nos outros capítulos, tá? E aqui a gente tem o nosso tratamento de erro do Rush. O que acontece? Essa função readLine aqui, ela retorna uma enumeração. O que é uma enumeração? Uma enumeração é uma quantidade finita de valores, entendeu? Nesse caso, a gente tem uma enumeração do tipo result. O result, ele pode ser ok, deu tudo certo na nossa operação, pode ser erro, deu alguma coisa errada. Nesse caso aqui, se houver algum problema com a nossa função readLine, ele vai emitir, isso aqui no console, entendeu? Então, se houver algum problema assim, aqui nesse caso seria mais a nível de sistema operacional, porque essa função a gente espera e ela execute normalmente, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um erro nesse spec. A gente vai entrar mais em detalhes depois. Bem,
Então aqui a gente tem um outro código de debug, né? Nesse caso a gente só vai dizer o que o usuário executou. O que o usuário digitou? Vamos executar o nosso programa? Tá. Aí, salvar esse arquivo. Ok. Adivinha o número? Por favor, digite um palpite. Vou digitar aqui. Então, tá vendo? Já executou o nosso código básico, que é de imprimir isso aqui, criar uma variável, ler o conteúdo do console e atribuir o valor a essa variável e imprimir o valor da variável. É o básico que a gente fez até agora. Então agora a gente vai entrar na parte que a gente vai gerar um número aleatório, tá? O Rust, ele não tem um pacote, ele não tem uma biblioteca, um módulo que gere um número aleatório por padrão, na sua biblioteca padrão. Então, nesse caso, a gente vai ter que importar um crate. Fala, Judy. Faz um teste para mim, Felipe, antes de você ir para o próximo passo aí. Roda o programa e faz a saída dele aí para um arquivo com um sinal de maior. Aí, no caso, o que eu estava esperando é que ele desse a mensagem de erro, né? Porque a questão do controle de input e output estaria saindo para o arquivo, né? Então, o programa não tem, vamos dizer assim, acesso a input, né? Que é do usuário. Aí eu esperava que ele executasse o file ler a linha. Mas talvez ele funcionou por causa que está rodando sobre o cargo run. Vê se na pasta target, debug, se tem algum binário lá. Não, vou mudar ele aqui. É que eu quero, tipo assim, que ele não tenha acesso ao input, entendeu? E depois quero ver se vai dar o erro do falha ler a linha. Sei. A gente tem o binário aqui, né? Uhum. Não, sei. O debug é uma parte, dentro do debug vai ter o... Aquilo é uma pasta? Aham. Não, aquilo não é uma pasta não, é um arquivo aquilo lá. Não é não. Tá certo. Tá aqui o nosso binário. Isso, tenta rodar ele apontando ele para uma saída para um arquivo para ver se vai dar algum erro de que não tem acesso ao input, alguma coisa do tipo. Ou se ele vai funcionar mesmo assim. Tá funcionando. Show de bola. A intenção era forçar um erro, né? Para ver se o spec ali, se ele daria algum erro. Mas beleza, desculpa interromper, prossiga. Não, Seu tranquilo. programa é muito bom, funciona. Pode interromper a hora que você quiser. A gente tá aqui para aprender, meu cara. Eu também tô aprendendo. Então, deixa eu carregar o console de novo aqui. Então, como eu estava dizendo, a gente não tem na biblioteca padrão do Rust um método para gerar números aleatórios. A gente vai ter que usar uma biblioteca externa, né? O ambiente do Rust chama isso de crate, né? Seria um pacote, produziria isso. Então, aqui como é que a gente adiciona um pacote externo ao nosso projeto? A gente vai lá no cargo.toml e nós vamos adicionar aqui o nosso pacote. End e a versão dele. Okay? 0, 5, okay? Daí a gente vai dar um cargo update. O que esse cargo update faz? Ele está indo lá no crates.io, que é o registro de pacotes do Rush, que é o site onde estão os pacotes, e está baixando, na minha internet maravilhosa, o pacote RAND que a gente colocou aqui como dependência do nosso projeto. Tá? Então eu estou usando uma dependência externa. Vou baixar aqui. Você tem uma coisa para falar, Judy? Para quem vem do JavaScript, isso aí seria semelhante a usar o npm, o package.js lá, né? Em dependências, dev dependências, a gente coloca as nossas libs versão lá. No Python, seria em qual arquivo? Depende. Se você estiver usando o pipenv, na verdade o Python tem um canônico que é o pip, né?
Mas o pessoal geralmente usa nos projetos o pipenv ou Poetry, porque o pip ele instala no seu sistema, mas o pipenv e o Poetry eles instalam uma pasta específica do seu projeto. Aí depende do que você está utilizando, né? Mas pip seria uma correlação direta seria com pip. O pessoal no Python acho que geralmente cria um arquivo chamado requirements.txt, bota as lib as versões lá, né? E Sim, chama o pip -r, se eu não me engano. Eu não isso. conheço Python a fundo. Mas o arquivo ele sai colocando as libs, né? Sim. Só comparando Isso é assim útil. com. Isso é útil quando você está, por exemplo, fazendo um deploy, né? Está entregando a aplicação no container do Docker. Aí você geralmente faz isso. Pode fazer isso. Inclusive o ppm já tem até essa função para instalar direto no sistema. Ele também lê do requirements.txt, mas o que eu tenho observado é que a galera está usando mais essas duas ferramentas mesmo. Elas são mais modernas e por causa dessa separação, porque elas criam um ambiente virtual específico para o seu projeto. Aí não fica aquela confusão de bibliotecas no seu sistema. Então, o cargo, além de ele ajudar a gerenciar o projeto, ele também é um gerenciador de pacote, posso entender assim. As duas principais funções dele é essa, gerenciar os pacotes, exatamente isso, e fazer o build. Ele é um sistema de build também, quer dizer, ele transforma a sua aplicação do código-fonte no binário. Ele também é específico para isso, tá? Show. Então agora, Perfeito. gente, a gente baixou aqui o pacote e a gente vai então utilizar esse pacote aqui no nosso projeto, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Da mesma forma que a gente fez com o Standard.io. Aqui, no Hunt, nós vamos usar o RNG, ok? A partir disso, a gente já pode dar um cargo RAM aqui para ver se mudou alguma coisa. Aí tá baixando mais algumas coisas aqui que não tinha baixado. Confirmar. Tá baixando as dependências do RAND agora nesse caso. Tá? Ele tá me dizendo aqui que eu não estou usando, pode ignorar isso por enquanto. Então, vamos agora utilizar esse pacote. Felipe, ele baixou e compilou. Baixou e já É, deixou preparado para uso. ótimo. Mesmo. Então, vamos gerar o código, o número secreto aqui. Vou pegar esse código aqui diretamente da documentação, tá? Porque a gente está explorando a documentação, apesar de não estar mostrando hoje. Mas, então aqui a gente vai gerar um número secreto. A gente vai gerar um número secreto como? Bem, a gente vai utilizar aqui da biblioteca RAND, a gente vai utilizar essa função aqui, thread_rng, que é um método para gerar um número aleatório dentro dessa thread aqui. Eu não vou entrar em detalhes do que é isso, não sei nem pronunciar direito, mas enfim, é como se fosse um processo para o seu processo. Se quiser explicar CRNG. melhor? Não, isso mesmo. CRNG eu acredito que seja de Random Number Generator. Perfeito, É o que eu exatamente. acho. É isso mesmo. É. Pelo menos até onde eu sei é isso mesmo. Número generei. Então, esse método ele tem também esse genrange aqui, tá? Primeiro a gente está invocando aqui o gerador vai nos dar um método, tá? Esse método Deve ser. aqui, O True Range deve ser um seed da vida. isso. Opa. O que é um seed? É um método que cria um ambiente para gerar números aleatórios. Esse ambiente O ele mais pode ser inclusive aleatório possível, né? mas ele também pode ser reproduzido. Você fala, não, eu quero sempre que gera esse número quando eu chamar essa função. Então, aí você pode dar um seed aqui. Enfim, Show. tem o Perfeito. genrange aqui, ele vai gerar entre 1 e 101. Pode falar, Jodi. Perfeito. Continue. Perfeito. Por que 101? Porque ele é exclusivo no final e inclusivo no começo, tá? Então, nós queremos gerar um número entre 1 e 100, tá? Então, é isso que a gente está fazendo, ok? Lembrando que a gente vai imprimir esse número aqui só para fazer alguns testes, para ver se está funcionando ou não, tá? Então eu vou copiar esse código aqui, e vou colocar aqui embaixo para a gente ver o que esse programa está gerando. Deixa eu cancelar o programa aqui embaixo, vou executar de novo. Ele gerou um número para mim, 53, tá? Cancelar, vou executar de novo. Gerou outro número aleatório, 66. Como está funcionando a nossa geração de número aleatório?
Agora a gente vai entrar na parte que a gente vai comparar os números, ok? Eu vou copiar o código lá da documentação e vou explicar ele aqui para vocês. Ok. Felipe, Felipe, Diga. aproveita para explicar essa questão do println, que tem um string, como é que chama ali? Esse Tem holder. a posição. Ah, sim. Bem lembrado, Judy. Vou botar o código aqui que eu... No JavaScript chama de string interpolation. No Você Rush o pode pessoal explicar, chama de placeholder. você pode explicar essa parte? Eu vejo o código aqui. Bom, parecido com o C lá, né? C++, o pessoal geralmente usa o printf, né? Que é para uma série de texto no console formatada. E o pessoal geralmente determinava, né? Tem um texto comum, literal, que a gente chama, e usava certos, como é que fala, né? Marcadores ali para falar que isso aqui é um texto, isso aqui é um número, isso aqui é uma data, isso aqui é um float. E na sequência passava os parâmetros para ser substituído ali. Não só falar que é um string, número, float, data, mas também formatação, né? Nesses, chamar assim, de marcadores, né? Aí no caso Uhum. do Rust, do println, que é uma macro ali, que a gente pode identificar pela exclamação, o primeiro parâmetro você passa o texto, o segundo você passa parâmetros que, até onde eu sei, são infinitos, né? Se você passou no texto, o que a gente chama de placeholder é as chaves, né? Se você passou 3 chaves, você pode passar até 3 parâmetros ali. Se você passar mais, eu acho que o próprio compilador reclama. Se você passar menos, o compilador reclama também na hora da compilação. E ali você está até marcando que o primeiro parâmetro, no caso ali do guess, né, vai entrar no primeiro placeholder, que é a primeira chave. Aí se tivesse mais algum Isso. texto, abre chave, fecha chaves, o segundo parâmetro ia entrar no segundo placeholder, o terceiro parâmetro ia entrar no terceiro placeholder. E assim por diante, né? Isso, e dentro desses placeholders você também pode determinar que é um texto, é um número, e trabalhar um pouquinho com a questão de formatação. Você pode até, inclusive, falar que é um tipo qualquer. Sim. E até a questão do que eu estava lendo, você falar que é um texto, isso para o compilador infere que, por exemplo, no primeiro placeholder, você fala que é um texto, né? Infere que o primeiro parâmetro tem que ser um texto. Se no primeiro parâmetro não for um texto, ele vai tentar converter, e se ele não conseguir converter por ele mesmo, ele vai reclamar que não consegue converter, e qualquer coisa para cima que não tenha determinados tipos, né? O fato de você botar dentro de um placeholder o tipo de variável que você quer ali, vamos dizer, torna a dinâmica do rastreamento dali para como é que fala? Fazer o caminho reverso, né? Ele checa se tudo para cima vai bater no código também. Então, se você está trabalhando com floats aí para cima e chega aqui e você fala que tem que ser um booleano, o compilador vai reclamar. Não dá para jogar um float aqui no lugar de Ele um vai booleano, por exemplo. reclamar que você está sendo inconsistente, né? O compilador do Rush é muito bom para te dar essas dicas, né? De quando você está errando. Aqui eu não cheguei a explicar isso, mas aqui embaixo, por exemplo, o spect, né? Se eu tivesse tirado esse spect aqui, tivesse deixado só o readline, né? Aliás, esse aqui não é aqui. E aqui. Peraí. Vou deixar só o readline aqui para vocês verem o que vai acontecer. Compilar o programa, executar e compilar. Ó, aqui tem um outro erro, enfim. Vamos ver aqui, tem um monte de erro. Depois eu vou explicar isso melhor para vocês. Deixa eu continuar aqui, que senão eu vou me perder. O que eu ia falar com vocês é o seguinte: esse spec aqui, o compilador ele ia te alertar se você não colocasse ele, porque o spec é o quê? O spec é um tratamento de erro que você faz ali, né? Se você continua sem tratar esse erro, pode chegar a um caso de uma variável que você não sabe qual estado que ela está, né? Se ela foi preenchida, se ela não foi. Então o compilador ele te avisa nesse aspecto. Vou botar mais uma entradinha aqui em cima, tá? Agora Felipe, aproveita para, ainda dentro da questão de conceitos iniciais, né?
Para falar dos comentários, você até chegou a fazer um ali? Eu falei. Duas barras, né? Inclusive várias linguagens, como o C, por exemplo, utiliza essa convenção, ela faz um comentário aqui na linha. Acredito que também esse aqui é o comentário multilinha, né? Perfeito. E é basicamente isso. Deixa eu só ver um pouquinho aqui como é que está meu código. Eu fiquei falando. Então a gente lê aqui a nossa variável. Tá, agora a gente vai comparar a variável. Eu confesso que para mim esse match aí foi bem esquisito no começo, mas depois eu gostei dele. Deixa eu ver aqui. Tá, então a gente fez uma importação aqui em cima no ordering. O que é o ordering? O ordering é outro enum, é outra enumeração, tá? Relembrando, enumerações são sequências fixas de possibilidades, de valores, né? A gente teve o caso aqui embaixo do expect, do readline retornando um tipo de enumeração result, e a gente não chegou a tratar muito bem aqui, mas enfim, que eu falei que tem dois tipos, o where e o ok. E agora a gente tem um outro tipo de enumeração aqui, que é do ordering, que são três tipos, né? São três. Na verdade, o termo correto que o Rush usa é variante. São três variantes. A gente tem o less, greater e o equal. Less é menor, greater é maior, equal é igual, tá? Então a gente vai entrar agora aqui na explicação do match, tá? Primeiro eu vou explicar o CMP. Esse CMP aqui, ele compara o valor dessa. Você observe que ele é um método da variável, né? Da variável aqui. Então, ele vai comparar a variável com outra variável. Está passando aqui com referência, né? E a gente quer que a função CMP acesse a nossa variável. Então, a gente vai passar uma referência a essa variável, tá? E aí, esse CMP aqui, ele vai retornar um tipo ordering. Ele vai retornar uma dessas possibilidades, uma dessas variantes aqui. E a gente vai utilizar a expressão match para executar um código de acordo com o tipo do ordering que foi retornado, tá? Eu vou explicar em mais detalhes. Então, Seria semelhante ao switch lá do Python, do Java. Um pouquinho diferente, mas muito O semelhante Python ao não tem switch. switch. Inclusive, Eita, o Python tem uma proposta do próprio criador do Python para criar algo parecido com match, no Python. O Python não show. tem, notoriamente não tem switch. Mas o C tem, outros JavaScript tem. Então seria basicamente o switch. Só que o switch eu acho que é um pouco melhorado. Ainda não tenho como explicar melhor, porque eu também estou aprendendo. Mas eu tenho a impressão que ele é um switch um pouco melhorado. Concordo Enfim. plenamente com isso. E como é que funciona o match? O match ele é feito da comparação em cima, tá? Nosso bloco de comparação vai retornar um valor e braços. Esses aqui são os braços. A gente tem um braço aqui, a gente tem um braço aqui, a gente tem outro braço aqui. E o código que está dentro do braço. Então, se esse braço aqui for o valor retornado pela CMP, eu vou executar esse código, tá? Eu vou executar esse aqui foi esse aqui, eu vou executar esse código. Muito simples, né, pessoal? Muito tranquilo. Então, a expressão match é constituída de braços e o braço é constituído de código. Vai ser executado, um bloco de código que vai ser executado. Aproveita que você está aí, não sei se o compilador vai reclamar, só mostra para o pessoal como é que seria o default do match. Não sei. Explica para Seria mim. o underline. Underline. Ah, sim. Isso. O underline é o. Seria assim? Isso. println, qualquer coisa. Mas eu acho que o compilador vai reclamar que, como tem o CMP lá em cima, na verdade eu não sei o que vai acontecer, mas acho que ele vai reclamar de alguma forma, que em nenhum momento vai cair no default, mas vamos ver. Se a gente tirasse aqui, né? Ele Acho que sempre vai cair no... funcionaria. Sim, Porque verdade. o que o Jadi está falando é que nas outras linguagens a gente tem geralmente um padrão que, se todos não entrarem, né? Se todos não forem valor, ele vai entrar nesse padrão, né? E a gente vai ver até mais tarde, depois que esse underline aqui no Rush é como se fosse um coringa, ele aceita qualquer coisa, qualquer variável de qualquer tipo. Então,
teria utilizado o default aqui. Muito legal, Jordi. Eu não Agora, cheguei a ver essa parte, não. Com default fica completa a explicação do match. Você tem uma entrada Sim. lá em cima, né? Tem a comparação das saídas e o default. Ótimo, Prossiga, obrigado. perfeito. Então, vamos executar aqui. Eu acho que vai dar um erro. Vamos executar, mesmo assim. Não, olha só, o que aconteceu? E aí, problema com a minha variável aqui. Isso. Peraí. Onde que você declarou o secret number? Tá lá em cima. Ah, tem dois negócios aqui, peraí. Diminuir um pouquinho aqui que eu tô meio perdido. Gente, ao vivo faz parte. E Não pra só ler relembrando, ainda. a gente está aprendendo, né? É. A gente está fazendo Então, esse aqui em esforço cima, aí e compartilhando com vocês. Então, nós não somos donos da verdade, mestres do host, nada disso, não. não. Muito pelo contrário. Então, aqui em cima eu tô declarando a variável secret number. E aqui tô declarando o guess. As duas estão declaradas. Vamos ver aqui o que tá acontecendo. Tá, foi. Então, por que ele não está compilando, gente? É o seguinte, a nossa variável guess aqui é do tipo string, né? Só que a nossa variável secret number é um tipo inteiro. O Rust é uma linguagem fortemente tipada. É uma linguagem fortemente tipada. É uma linguagem que você define os tipos e as variáveis têm tipo, né? Para quem vem do JavaScript ou do Python, você pode alterar o tipo da variável, você pode. A gente também vai poder fazer isso aqui, mas geralmente você não define um tipo quando você declara uma variável. Você coloca lá no JavaScript, const A igual a 8. Então, o interpretador lá ele vai falar, nesse contexto aqui, essa variável é do tipo inteiro. Aí, mais embaixo, você pode fazer outra declaração de outra variável. Const B é igual, pode, caramba, fugiu a palavra agora. Abre aspas, uma string. Aí, essa variável vai ser do tipo string. Aqui no Rust, não, a gente define a variável, ele pode até fazer uma inferência para definir o tipo, eu vou explicar o que é. A gente pode definir o tipo diretamente. Aqui a gente está criando uma instância de string. Então essa variável vai ser string. Aqui o compilador está fazendo inferência. Ele vai olhar aqui o que essa função está retornando. E ele vai falar, não, então essa variável aqui, como essa função está retornando um inteiro, ela vai ser um inteiro. Aqui embaixo, quando a gente está comparando o guess e o secret number, a gente está comparando dois tipos de variáveis diferentes. Não tem como você comparar maçãs com laranjas. Então a gente vai ter que fazer uma conversão de tipo, né, Jodi? Sim, perfeito. Tá? Deixa eu pegar o código lá na documentação. E a gente vai ver um negócio meio esquisito aqui agora para pessoal de outras linguagens. Tá? Eu falo que é esquisito. Eu vou um pouquinho isso aqui. Vou ver se ele vai executar. Foi. O nosso código está passando. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está. É como se a gente declarasse de novo o guess. Tá vendo aqui? Ó? Set guess de novo. Só que o que a gente está fazendo? A gente está anotando, ou seja, a gente está definindo o tipo dessa variável para ser um tipo que eu não cheguei a explicar, mas é o tipo sem. É um inteiro sem sinal. Unsigned, eles falam. Do tipo Não é 32 nem bits. positivo nem negativo, é só o número. É só o número. Então a gente está fazendo o que o Rush chama de shadowing, que é sombreamento de variáveis. Você redeclara a variável em outro tipo. Em outra linguagem, geralmente você teria que fazer o seguinte: essa uma outra linguagem fortemente tipada, você teria que declarar outra variável com o tipo que você quiser converter, né, e fazer a conversão da variável 1 para a variável 2. Aqui não, você pode redeclarar a variável com o mesmo nome e ela vai ser
ela vai ser reutilizada, só que com outro tipo, tá? Repete o nome pra gente, que é novidade pra mim também isso aí. Acabei de É aprender. o Shadowing. shadowing, conceito de sombreamento. Mas não sabia. Geralmente. Então, aqui a gente está fazendo esse sombreamento do GES, e a gente está utilizando o próprio GES para converter o tipo para o tipo número que a gente vai utilizar, né? Então a gente tem aqui o GES, tá? Essa função trinha do GES, né? O que essa função trinha ela faz? Ela vai apagar espaço no começo e no final, ok? E aqui que está o ouro, que vai ser o parse. O parse ele vai converter essa função para o tipo inteiro, nesse caso, tá? Então ela vai converter o string para o 32, que é o tipo inteiro. É uma conversão, ok? Ah, mas e se eu digitar uma letra? Você não pode converter uma letra para um número, né? O que vai acontecer? Essa função parse, como o readline já foi explicado lá em cima, ela também retorna um resultado, uma enumeração do tipo resultado, que é do tipo erro ou do tipo ok, erro ou ok. E aqui o expect, por padrão, ele vai lidar com o caso do erro. Se eu digitar um número, se eu digitar uma letra, eu não posso converter uma letra para número, então ele vai me dar essa mensagem de erro aqui e o programa vai parar. Vamos fazer um teste? Ó, o número secreto é 70. Aqui acho que a gente estava... tá, a gente está lendo o guess. Vou ler o guess aqui. Vou colocar A. Opa, tem um problema aqui, hein? Olha lá. Por favor, digite um número. E o programa parou, porque eu não posso converter uma letra para o número. Entendeu? Então aqui a gente simplesmente parou. O que o Spect faz? Ele recebe o erro, e se tiver um erro, ele recebe o resultado, desculpa, ele recebe o resultado do passe, que é uma enumeração, e se houver um erro, ele para o programa. Lança uma Entendeu? exceção, né? Ele seria uma exceção. Ele até, olhando o erro ali, né? O parse int erro, que casa muito com o que você está falando. O erro em si foi o tipo de erro, né? Parse int erro. Isso, Que é, aqui, não posso exatamente. converter coisas que não é números para números. Em outras Exatamente. palavras. Por quê? Porque eu digitei um número, um dígito inválido. Então, se eu tiver, mesma coisa, se tivesse começado lá, 998, A. Ops, é um dígito inválido aqui, que é o A, né? Então, não vai funcionar. Então, Só para nível de teste, troca o 32 para o 8 e bota o número maior que 255, só para a gente ver um outro tipo de erro, que seria estourar o limite dele. Um número bem grande. tá. A gente teve um outro tipo de erro, ó, tá vendo? Mas dentro do passe mesmo, ele tentou converter a string 565, que eu digitei aqui, é uma string. Ele tentou converter essa string para um valor o 8, que é o quê? É uma variável do tipo inteiro, Um número de fica 8 para mim bits. de Um número de 8 bits. 8 bits, ou seja, ele vai de 0 a 255, é o máximo que ele suporta é 255. Então, como a gente estourou esse limite, ele deu um erro aqui de overflow, tá? Enfim, ele já me deu um erro aqui. Engraçado que o compilador não viu isso, né? Isso foi um erro em tempo de execução, porque é É um porque valor que a gente está colocando em tempo de execução. O depende compilador não do que tem a como pessoa vai saber. digitar, né? O Então não dá compilador não tem pra... como saber. Enfim. Então, beleza, gente. A gente espero que agora a gente já tenha conseguido converter esse número. Vamos colocar um número aqui dentro do limite. Deixa eu retornar esse limite aqui, peraí. Voltar o 8 para o 32. Isso, perfeito. Retornar aqui, vou colocar aqui então meu número. Só que esse número aqui está fora do 100. Vou colocar 7. Olha lá, eu supus 7. Então ele já tá funcionando aqui a nossa comparação, né? Tá vendo? Porque ele gerou um número 74, mas eu digitei 7. Ou seja, 7 é muito pequeno em comparação com 74, né? Ou pequeno. O Então, o 74 nosso esse bloco, também.
O 74 só comentando, a gente colocou para apresentar, né? Mas depois no final acho que a gente vai remover. E o número Sim, geral né? vai Só tira a ser. graça do jogo, né? Isso aí é só para a gente ver que o que a gente tá mandando fazer tá funcionando. É o famoso debug do Console log. console log. Então tá, ó, tá na documentação, não sou eu que fiz, não. Então, aqui a gente, só relembrando o conceito de shadow, a gente está redeclarando a variável, anotando ela com outro tipo, estamos fazendo uma limpeza na variável que a gente já tinha declarado lá em cima, e estamos convertendo ela para o tipo da nova variável. Não, variável não, um novo tipo da variável, né? A gente está fazendo shadowing. Então, é isso que essas funções fazem. Os dois pontos, lembrando que ele faz o tipo de anotação da variável, né? Esse aqui estou anotando para o tipo U32. Diga. Só para quem não conhece o Trim aí, né? Apesar do Felipe ter explicado, ele vai tirar espaços, tabs, caractere de início de linha, tanto do começo quanto do final. Então, se ele dá um monte de espaço, digitar o número, dá um monte de espaço, dá Enter, o Trim ali vai tirar todos os espaços, deixar só o conteúdo válido, vai pegar só esse conteúdo que não são caracteres vazios, vamos chamar assim, né? E tentar converter para número. Só para quem está começando aí, igual a gente, e que não sabe o que é o Trim. Ok? Judi, você quer interromper aqui ou você quer continuar? Não, pode continuar, tá perfeito, tá ótimo. Beleza, então. Então, gente, é porque a gente já está nos 40 minutos, né? Mas enfim, vamos continuar. Então, espero que vocês estejam acompanhando aí, legal. Então, a gente fez aqui a conversão e a gente está pronto agora para comparar nossa, nossa variável. Comparamos. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não, é isso mesmo. Só que esse jogo aqui tá meio sem graça, né? Porque ele termina aqui, mas seria legal, interessante se ele continuasse até você acertar, né? Essa é a proposta que é feita lá na documentação. Então agora a gente vai utilizar um mecanismo muito comum, é um mecanismo de repetição, né? E nós vamos ficar repetindo essa comparação e essa entrada de dados até que o usuário acerte o número, tá? Nós vamos então utilizar aqui a palavra reservada loop. Vai colocar todo esse código aqui, todo esse bloco de código aqui, indentar ele, colocar ele dentro de um loop. Esse aqui também. Vamos só executar o código para ver o que está acontecendo. Ó, número secreto é 58. Eu vou colocar 45. Opa, 45 muito pequeno. Mas então o programa agora ele me deu outra oportunidade de continuar acertando, né? Então, 78. Estou aqui. Peraí. Deu alguma coisa errada aqui, Judy. Tá vendo? Sim, também não entendi não. Aparentemente não tem nada errado. Aqui em cima eu estou declarando a variável guess, ela é do tipo mutável. Aqui eu estou lendo. Ah, sim, eu acho que eu sei o que é. Porque como eu converti ela aqui, Para um shadow, né? Para é, números. aí a próxima vez que entrar aqui, eu vou ter que redeclarar ela aqui de novo. Aqui dentro. Vai ficar interessante isso aí. Acho que é isso mesmo. Então você faz o shadow em 2 vezes. Né? 2 vezes não, né? Quantas vezes você passa aí? É isso mesmo. Volta para texto, volta para número. Converte, É, no é caso, né? um pouquinho estranho, né? Mas é porque o que acontece? O readline, ele está esperando um tipo string, né? Então, como a gente entrou aqui nesse bloco de código, converteu o guess para o tipo U32, a próxima vez que ele entrar aqui, se eu não fizer isso aqui, né, o que estava acontecendo antes, se eu não fizer isso aqui, ele vai utilizar um guess que é inteiro, mas o readline espera um string. Então, isso que deu aquele erro. Espero que seja claro para vocês. Aqui, gente, Será a que gente ele vai está reclamar? Será que ele vai reclamar que a variável já existe agora? Não, não. Roda aí para Funcionou, nós. porque é um outro shadowing mesmo, né?
shadowing. A variável ela foi declarada pela primeira vez, sofreu um shadowing aqui, ela continua sendo declarada, ela continua declarada. Aí ela aqui ela vai sofrer outro shadowing, entendeu? Perfeito. E assim por diante. Sacou? Perfeito. Então, beleza, gente. O loop tá funcionando, né? Vamos fazer de novo um teste aqui. Vamos pra ver aí, deixa eu aumentar esse aqui. Peraí. Bom. Então a gente vem aqui, né? Número é 61, vamos colocar 16, muito pequeno. 78, muito grande. Vou colocar o 61 agora. Ganhei. Então o programa já tá. Aquela comparação, aquele bloco de comparação aqui, tá funcionando legal. Só que observe que o programa não terminou, ele continua esperando que eu digite alguma coisa aqui, eu vou digitar de novo, 45. Opa, mas eu não já tinha ganhado? Então o programa está um pouco estranho ainda nossa lógica não está legal, mas vamos corrigir isso. O nosso loop ele funciona, mas ele funciona de forma infinita, né? A gente não tem como parar por enquanto. A gente vai parar. Então, aqui a gente tem duas estratégias, tá? Como eu falei, aqui no passe a gente está convertendo um número para um número que foi digitado como string para um formato U32, que é um inteiro, né? Uma forma que a gente tem de parar isso aqui é gerar uma exceção. Se a pessoa eu digitar aqui cat, opa, vai dar um erro, né? Aí o programa vai parar. Só que isso não é uma forma muito elegante, né, de terminar o programa. Então, a segunda opção que a documentação nos dá, e que é a estratégia correta, é terminar o programa quando a pessoa acertar, né? Quando ela acertar o número. Quando é que ela acerta? Ela acerta aqui quando nós estamos aqui nesse braço, né? Braço aqui do equal. Quer dizer que os números são iguais. O número que a pessoa digitou e o número que foi gerado. Então aqui a gente pode começar um bloco de código. Sabe que eu não precisei utilizar as chaves, né? Porque é apenas uma instrução. Não tem como a gente ficar isso aqui, mas se houver uma instrução ou mais, a gente vai ter que iniciar um bloco de código aqui. E como é que a gente para um loop? É igual nas outras linguagens, a gente vai utilizar a palavra break. Okay? Muito parecido com as outras linguagens, para quem vem de outra linguagem, né? Então a gente vai parar aqui. Então se a pessoa acertar o número, o programa vai terminar. Vamos fazer um teste. 78, muito grande, 45, muito pequeno, 100, muito grande, 98. Opa, você ganhou e o programa terminou. Então, já está um pouquinho mais elegante. Só que a gente ainda tem um problema da pessoa digitar um não número aqui no nosso programa, né? Ela aqui no meio das entradas, né? Aí ela vai digitar aqui sem querer. Aí o nosso programa vai parar, né? Só que não é legal isso aí. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode ignorar essa entrada e não é um número. Pode simplesmente ignorar. E como é que a gente faz isso? Em cima, quando a gente converte, né? Quando a gente converte a string para um número, esse passe, relembrando, ele vai retornar um tipo result, que pode ser ok, ou seja, a conversão deu tudo certo, ou pode ser erro, houve uma falha na conversão. Que tal se a gente utilizar o nosso match aqui? Fazer isso. Vou colocar o match aqui. Começa a ficar um pouco mais interessante, né, Jodi? Já. Colocando o match aqui dentro, ó. Vou botar o match aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo deixar esse aqui indentado. Tá? E como aqui eu quero trabalhar com duas possibilidades, eu vou tirar o expect. O expect só lida com erro, né? Lembrando. Então aqui, não sei se vai funcionar esse aqui. Vou esperar que funcione. Então aqui é a mesma coisa daqui de baixo, né, pessoal? Só que eu fiz uma indentação porque a linha está muito grande. Tá? Então aqui a gente vai declarar a variável guess, do tipo 32, né? E nessa declaração aqui,
A gente vai fazer a conversão, vai limpar ela, vai converter, só que essa conversão retorna, ela retorna uma enumeração do tipo result. E a gente vai utilizar no nosso match agora para tratar os casos dessa conversão. Diga, Judi. Perfeito. Então, Eu ia nós temos. comentar para depois você tratar o erro primeiro e, se não tiver nenhum erro, usar o default só para o pessoal ver o default funcionando. Mas pode fazer como você pensou inicialmente, seguindo a documentação. Que aí você apresenta os dois casos e mostra que com isso funciona, por causa desse motivo, desse cenário, e só para forçando uma situação para o default, né? Mas não pode continuar aí, conforme você tinha Tá. pensado inicialmente. Então, é bom até eu digitar essa parte aqui, que eu vou lembrar de um que eu esqueci de falar para vocês. Observe que o OK não está declarado. A gente não portou de lugar nenhum esse OK, tá vendo? Esse OK, ele tá no que o Rust chama de prelúdio. O que é prelúdio? Bem, prelúdio são diversas importações que o Rust coloca como padrão em todos os programas que você faz, para você não ter que ficar importando várias coisas. Então é uma coisa assim, totalmente opinada. Eles definiram o que eles acham que é padrão, que tem que colocar em todos os programas, e vai tá lá no prelúdio, tá? Então o OK é uma dessas coisas que o Rust importa automaticamente para você. Posso chamar isso de core do Rust? De Botando quê? assim, chamar de core do Rust, vamos chamar assim, né? O núcleo ali do Rust. Da biblioteca Simbolicamente padrão. falando, né? Da biblioteca padrão. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se a conversão der certo, tá? Eu quero que o resultado dessa comparação, desse match aqui, retorne para mim a variável, porque a variável ainda precisa ser atribuída aqui, né? Então ela vai retornar o resultado da conversão. Lembrando que a enumeração do tipo OK, ela guarda dentro dela o valor o valor de retorno do parse, tá? Ela está guardando aqui dentro dela o valor do retorno do parse, que a gente está colocando aqui como num, ok? E o erro, caso de erro, ele guarda dentro dele as informações do erro. Só que para a gente, nesse caso aqui, não interessa. A gente não vai utilizar isso aqui. Então a gente utiliza de novo o Coringa aqui, tá certo? O que a gente está fazendo aqui nesse caso? Olha, se houver uma conversão, um erro de conversão no passe, tá? Se houver um erro de conversão no passe, ele vai continuar. Ele vai para outra interação do loop, tá? Então, efetivamente, ele vai ignorar o que o usuário digitar se houver um erro. Vai simplesmente repetir a. Para reiniciar o loop, né? Para reiniciar o loop, exatamente. Se não houver um problema de conversão, ele vai retornar o valor aqui da variável convertida, o valor convertido para a nova variável, ou não, e segue a vida. Esse vai compilar. Vamos botar vírgula aqui. E vai. Eu esqueci de botar. Vamos deixar um negócio mais elegante aqui. Espera aí. Vai ser aqui dentro. Mais interessante, né? Então, por favor, digite seu palpite. 78. Muito grande, né? Por favor, digite seu palpite novamente. Vou colocar uma letra aqui. Ops, por favor, digite seu palpite. Ele tá me ignorando, tá vendo? Por quê? O que acontece? Quando eu digito essa string doida aqui, vai haver uma falha na conversão do passe. E o passe vai retornar uma enumeração do tipo erro. Essa enumeração do tipo erro, ela vai ser um dos braços do meu match aqui. Eu estou verificando quais são as possibilidades de valor para a variável guess, depois que ela for convertida, ok? Então, esse braço aqui, ele vai invocar o continue. E esse continue aqui vai sair daqui, ele vai ignorar tudo que está aqui embaixo, dessa parte do código, e vai recomeçar aqui em cima, ok? Então, acho que ficou claro. Vamos fazer um teste Perfeito. agora com o OK, né? Você falou? Eu tinha falado do default, mas eu acho que não vai dar para colocar ele aí não. Porque você precisaria do num ali como retorno. Não, mas sempre vai haver um retorno. Deixa eu ver se vai ser tipo diferente, né? Isso. É só o underline, só o default.
Aí não tem como colocar. Vamos ver se vai acontecer um erro. Ó, o que eu estou fazendo aqui? Qualquer coisa que vier aqui, eu quero que retorne ela mesma. Acho que até sem um parente você consegue. Acho que ele funciona aí sem os parentes também. Parentes? Elegante. Tá me lembrando pai. Peraí. Não. Preciso do ok por causa da tipo de saída do parse ali. Que é um ok ou erro, né? Não consigo inferir o tipo para variável. O compilador já não tá me Não deixando, vai dar. porque não. Sim, exatamente. O que acontece? Aqui o parse, ele tá retornando sempre dois tipos de variantes, uma ou outra, né? Ou pode ser o er, ou pode ser o ok. Aqui o compilador tá me falando que eu tenho que explicitamente colocar esses dois casos aqui, eu não posso pular. Então uma outra, é uma limitação aqui que o compilador me impôs para escrever um código correto, ok? Tá. E então eu expliquei essa parte do contínuo e, né, espero que vocês tenham entendido. Então o nosso código está pronto. Vamos só retirar aqui, aquela parte que a gente mostra o número que é secreto, né, senão o jogo não tem graça. Então eu vou andar de novo com vocês aqui linha a linha com o código pra gente revisar, ok? Aqui no começo a gente tem a macrozinha println, ela vai imprimir o nome do programa, adivinha o número, tá? Aí aqui a gente está gerando um número aleatório através da utilização da biblioteca rand, e tem aqui um método para inicializar um gerador de números aleatórios, tá? Esse método aqui, esqueci de falar, ele é uma função associada da biblioteca rand. O que é uma função associada, Felipe? Uma função associada é a mesma coisa que uma função, esqueci agora. Uma função Estática? estática, obrigado, Judy. Uma função estática nas outras linguagens, ou seja, é uma função que não precisa de eu não preciso instancializar um objeto para usar ela está disponível diretamente na classe ou na biblioteca nesse caso, tá? Então No aqui a gente tem. caso, antes mesmo do main ali inicializar, né? Ela já tá ali pronta para usar. Então, uma coisa que, com relação a métodos estáticos, né, que tem que tomar cuidado lá pela quantidade, né? Você começar a resolver tudo com métodos estáticos e sobrecarrega um pouco o seu sistema na inicialização, porque eles vão ser carregados quando o programa inicia, né? Antes mesmo de começar a processar seu código. Eu falo, Então, tipo assim, não resolvam tudo com métodos estáticos. Tem lugares perfeito, que é interessante, mas não é para tudo. Só comentando, assim, bem por alto. tranquilo. Então, então aqui eu inicializei um gerador de números aleatórios, e aqui eu gerei um número aleatório entre 1 e 101. Entre 1 parte inicial, 101 a parte exclusiva, ou seja, entre 1 e 100 efetivamente. Só Ok? comentando essa questão de ser aberto no valor final, né? Ou seja, é menor que aquele valor e não menor ou igual. O que eu reparei, quando você precisa botar muito disso um embaixo do outro, ou seja, você literalmente declara as faixas, tipo, de 1 a 101. Aí embaixo, se você fosse fazer uma outra faixa, né, que seria a próxima, você botaria de 101 a 201, 201 a 301. Visualmente fica melhor. Sim, Talvez tenha alguma coisa matematicamente que seja mais eficiente, mas o que eu percebi já da utilização de ter que criar várias faixas uma embaixo da outra com relação a essa questão de ser só menor, né? É que visualmente também é mais fácil de fazer uma leitura dinâmica, assim. Mas eu sim, acredito que não seja só por causa disso, deve ter alguma eficiência na questão da execução também. Só comentando. exatamente. Visualmente é mais interessante. Tem todo um debate em linguagem de programação se deve utilizar o limite ou não, enfim. O Rush optou por isso aqui e eu concordo com o Jodi. Visualmente é mais interessante. Se eu estivesse fazendo uma documentação, algo do tipo, seria mais interessante. Então aqui a gente vai entrar num bloco de loop, ou seja, isso aqui seria a mesma coisa que aquele while true, né, do Python, por exemplo, tá?
ou seja, isso aqui vai repetir infinitamente, não entrando no while ainda. Mas enfim, isso aqui é um bloco de código que vai repetir infinitamente. Então aqui a gente está declarando uma variável guess do tipo string, ou seja, você está inicializando um novo objeto do tipo string através de um método associado. Aqui geralmente é uma convenção no Rush para criar novos objetos, ou seja, um método estático do string, do tipo string que está criando a variável guess, ok? E aqui a gente está utilizando o println novamente para instruir o usuário a digitar um número, ok? Aqui a gente vai utilizar o stdin do I/O para ler o que o usuário digitou no console e vai associar o valor à variável guess, ok? Se houver algum problema no sistema operacional, enfim, aí vai dar esse erro aqui. Aqui no guess a gente está fazendo o shadowing, aqui a gente está fazendo um shadowing da variável guess, que é nada mais do que redeclarar a variável, só com outro tipo. O Rush chama isso de shadowing. Pode parecer um pouco estranho, porque ele geralmente não redeclara a variável em outras linguagens, né? Pode observar que eu estou utilizando o let de novo, ou seja, então eu estou de fato redeclarando a variável. É um pouco esquisito, mas a gente se acostuma. Então a gente... Um outro detalhe aí também é que ela é imutável a partir desse ponto, né? Boa, bem lembrado. É uma constante da partir desse ponto. Bem lembrado, Judy. Interessante. Aqui eu não utilizei o MUT, né? Porque a partir desse ponto aqui eu não preciso mais escrever sobre ela, né? O valor já foi obtido aqui em cima. Então, se eu fizesse algo do tipo como falasse que o guess é igual a 5, né? Aí aqui o compilador queria, né? E o compilador chiaria. Enfim, não vou entrar nesse detalhe. Então, aqui eu estou fazendo o shadowing e estou fazendo o seguinte. Aqui esse bloco, eu acho que é a parte mais complicadinha que eu estou fazendo aqui. Vamos ignorar isso aqui primeiro, tá? Então, o primeiro que eu estou fazendo, eu estou limpando a variável guess, que é do tipo string, através do método string, e estou convertendo ela para esse tipo aqui. Isso que eu estou convertendo, o retorno do passe ele vai retornar uma enumeração que pode ser dos dois tipos, ok e erro. E eu estou lidando com essas duas possibilidades aqui no match, ou seja, o meu match ele vai avaliar o retorno aqui desse passe e dependendo do tipo de enumeração que é retornado, ele vai executar um código aqui, tá? Se a conversão der tudo certo com ela, o passe vai retornar ok, e eu vou simplesmente retornar o num pro guess, ou seja, um número convertido para inteiro para o guess, tá? Efetivamente vou converter a variável. Se houver um erro, eu vou continuar, ou seja, eu vou sair, o meu fluxo de execução vai sair daqui e vai retornar para cá. Eu vou efetivamente ignorar tudo que está acontecendo aqui, ou seja, para ignorar quando o usuário digitar um número que não pode ser convertido para inteiro, um valor que não pode ser convertido para inteiro, tá? Bem, se houver essa conversão com sucesso, aqui a gente vai entrar em outro match, que a gente vai comparar o guess, que é o número que o usuário digitou, com o número que o nosso código gerou, né? Aqui eu estou usando uma referência a esse código, porque a função precisa acessar essa variável, tá? Então, aí a gente tem aqui mais 3 tipos de enumeração: o ordering less, o ordering greater e o ordering equal. Essa função CMP ela vai retornar um tipo de enumeração desses. Então, se for menor, eu vou imprimir muito pequeno, se for maior, eu vou imprimir muito grande. Se for igual, eu vou imprimir você ganhou e vou sair do loop, tá? Como o loop é o último bloco de instrução que a gente tem aqui no nosso programa, o programa vai terminar, ok? Fala, Judy. Perfeito. Então, Perfeito, é isso mesmo. Concordo com tudo que você está falando. Sua explicação está muito boa. obrigado, cara. Então, aí aqui no final eu vou só dar um outro print ln usando a interpolação que o Judy falou, que é você, tá vendo esse abre e fecha chaves aqui, ele vai colocar o valor do guess aqui dentro. No Rust chama de placeholder. Placeholder, exatamente. Só para acostumar aí com o nome. Executar de novo aqui o nosso código, tá? Vamos executar por último. Por favor, digite seu palpite. Eu já não estou mostrando aqui qual é o número, né? Então vamos colocar aí 50. Opa, foi 50, muito grande. Então vamos botar 25.
muito pequeno. Então vou botar 35. Opa, muito grande. Vou botar 30, acho que tá quente, hein? Pequeno, 32, muito pequeno, 34, ganhei! Então, espero que tenha sido claro, né? Esse projetinho, gente, ele foi uma maneira bem simples de apresentar para vocês alguns conceitos, tá? Nós temos aqui declaração de variáveis, nós temos aqui comparação com match, tá? A gente tem a utilização de métodos, né? E a gente tem a utilização de funções associadas, né? E estamos O aqui. controle de repetição lá, que é o loop, né? Controle de repetição, utilização de bibliotecas externas, que é o Métodos RNG, que a gente estáticos. métodos estáticos, funções associadas. E, então a gente vai entrar em mais detalhes sobre esses conceitos nos próximos capítulos do livro, né? A gente está explorando, né? Lembrando que a gente não é dono da verdade, a gente está aprendendo. E é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fala, Judite, tem alguma coisa para falar? Primeiro, falar que te parabenizar aí, porque você fez uma bela explicação. Obrigado, cara. Tudo funcionou certinho. A questão do shadowing, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha entendido. E a sua explicação me fez entender muito bem o que é. Agora, eu não tenho mais dúvidas sobre o que é. Achei interessante o conceito na linguagem ali. Obrigado, Espero cara. que, assim como foi proveitoso para mim, outras pessoas tenham aprendido, pelo menos, no mínimo, uma coisa, no máximo, várias coisas aí, né? Comentar, a gente vai botar lá no... A gente tem no GitHub lá o Rust Brasil, Rust menos Brasil, a gente botar o fonte lá, apesar de ter na documentação, mas só para ir criando conteúdo lá também, né? Sim. E é isso. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu!